Senhor presidente e colegas vereadores, nós temos um pedido de informações que é justamente para que não se fique debatendo em cima de números, até posso dizer, irreais. Mas, extraoficialmente, vereador Renato, extraoficialmente, nós temos informações que ficou em 31/12 em caixa 5.680.000. No início da administração, final de 2016. Também houve uma previsão para condenações, possíveis condenações judiciais, ficou uma previsão de 1.500.000. Então, tudo isso, a contabilidade, vereador Chico Guerra, ela proporciona algumas, não vou dizer, alguns artifícios que fazem com que o bicho pareça um pouco mais feio ou um pouco mais bonito. Então, 5.680.000 que ficaram em caixa, em 31/12/16. Vereador Cassino. E, voltando ao assunto abordado pelo vereador Renato, 40% não foi pago aos funcionários e nem aviso prévio nas demissões. Quanto ao SIM, a Codeca não participou in totum daquele programa porque não tinha condições, efetivamente, por equipe, por equipamento e porque estava tocando outras obras e não poderia tocá-las conjuntamente com essas do SIM. E, mesmo assim, alguma coisa ainda foi feita na parte do asfalto, ainda foi feita pela Codeca nas obras do SIM. Então, nada como ter os números reais na mão para que se faça uma análise efetiva da situação. Por enquanto, nós estamos só no terreno especulativo. Então, 5.680.000, eu acredito que não seja considerado um prejuízo, né, deixando em caixa no final de uma administração. Mas vamos aguardar, vereador Adiló. Obrigado pela parte. Só dizer, vereador Renato, apenas um pedido de informação, vamos aguardar os números. O vereador Rodrigo Beltrão tem toda a razão. O senhor está fazendo um alarde desnecessário. Pode ser que os números venham aqui e nos contrariem tudo o que a gente está ouvindo de boato. E quanto ao assédio moral, eu vou lhe dizer que tem e-mail que veio para este vereador, para o vereador Rafael Bueno e para mais alguém, porque estava elencado os vereadores, para a vereadora Gladys Frisson. Bom, isso o senhor pergunte para quem mandou o e-mail e não para... Eu não pedi para receber o e-mail, falei com a direção da Codeca, eles tomaram providências, falaram com a Secretaria do Meio Ambiente, porque estava envolvido o servidor da Codeca com o servidor da Secretaria do Meio Ambiente, mas coisa muito grave, viu, vereador? Eu não vou relatar aqui, mas em particular eu lhe coloco, coisa de envergonhar o que vinha acontecendo. Mas a direção da Codeca agiu. Então, quando agiu, não se fala, porque a direção agiu, por isso que a gente não trouxe a público. Agora, tem outras situações internas, várias. E quanto às obras do SIM, eu vou lhe dizer o seguinte, a tabela que foi imposta pelo governo federal para o financiamento é a tabela SINAP, uma tabela nacional, cujo custo não era compatível com a Codeca. A Codeca tem um padrão salarial e de custo um pouquinho maior do que essas empreiteiras, porque se paga um salário digno, com plano de saúde, com tique alimentação, para o servidor da Codeca. E não é um servidor temporário, como acontece às vezes numa outra obra. E a Codeca ela recebeu a Avenida Rio Branco, Olavo Bilac, ela estava naquele momento fazendo Antônio Broilo, fazendo a Machado de Assis, a Estrada da Serraria, 4,20 km, Arthur Perotone, entrada de Forqueta, Vila Lobos, Beco da Filomena, restaurando a 20 de setembro e a Bento Gonçalves. Não tinha capacidade para abraçar mais coisas, e as obras tinham que cumprir um cronograma. Então, quanto a isso, e a Codeca não possui usina de concreto, ela possui usina de asfalto, tem expertise em asfalto. O asfalto da Codeca é da melhor qualidade possível. Agora, o concreto, o senhor não queria que a Codeca inventasse uma obra e trabalhasse com prejuízo. A Codeca não é para dar lucro, mas ela não pode contratar uma obra no vermelho sob pena do Tribunal de Contas apontar, e a tabela SINAP foi feita a avaliação. E quanto à diretora Amara, é uma servidora de carreira,
não foi CC da Secretaria de Obras, uma excelente profissional, isenta, mas o senhor falou, né, que foi CC, não foi, ela é servidora de carreira, está fazendo o que pode na direção da Codeca, e o que o Cassina falou é a pura verdade. Os senhores receberam a Codeca com 5.680.000 aplicado, cujo resultado eu questionei os diretores, porque eu achava até injusto. Em vez de botar uma fase a mais de container na cidade, entregaram a Codeca com todo esse dinheiro em caixa e que possivelmente os números mostrem que os senhores conseguiram evaporar esse dinheiro, por má gestão. Vamos aguardar os números, não vamos se precipitar. O vereador Rodrigo tem toda a razão, não é para trás que se anda, vamos para frente. Vamos para frente. E os R$500 mil de prejuízo foi resultado de leasing e também de uma provisão, no meu entender, respeito à decisão do jurídico da Codeca, mas no meu entender ela foi exagerada, extremamente cautelosa. Mas a gente tem que respeitar, porque eu não sou jurídico, não estou lá dentro, não tenho essas informações. Isso ocasionou realmente em 2016, não tinha mais nada a ver com a direção da Codeca, mas eu reconheço, deu um pequeno prejuízo de R$500 mil. Agora, vamos comparar com os números que vierem, depois a gente faz o bom debate daí. Obrigado, vereador Cassino. Correto. E quanto ao aspecto do assédio moral, também é uma coisa complicada, vereador Renato. O pessoal tem muito medo. Ele preserva outros valores, fica com medo de tomar certas decisões. Então, assédio moral é uma coisa muito delicada da pessoa tomar a iniciativa e fazer a efetiva reclamação. Vereador Périco. Obrigado, vereador Cassino. Eu ia justamente pegar nesse gancho da questão do assédio moral. É muito difícil, né, um seletista processar a empresa enquanto ele está na empresa. Porque se ele investir com assédio moral, com certeza ele sabe que ele vai receber o cartão azul logo ali na frente. Então, normalmente, na Justiça do Trabalho, o que se faz é quando se vai para a rua. Aí você entra na Justiça. Porque enquanto você está lá, você não vai. Você não faz. Ah, é uma questão de coragem? Não. Nós temos os funcionários da Codeca que são seletistas. Agora, um servidor público municipal que é concursado, é diferente, é muito diferente. Isso é uma questão de administração também. Então, eu não sei se esses funcionários que estão sendo assediados e que ainda estão lá, duvido que eles entrem. Mas eu espero que aqueles que já o foram e que já foram para a rua, né, possam entrar e devem entrar. Se não chegou ainda, vereador Renato, à prefeitura, tenha certeza que não vai chegar. Porque se ele estiver lá dentro, não vai chegar mesmo. Então, não adianta ficar aqui pedindo, por que não mandam para nós? Não, não vai chegar, não se preocupe. Agora, não, o senhor pode esperar, mas tomara que chegue daqueles que vocês já botaram para a rua. Porque aí eles vão fazer. Tomara, certo? E aí depois eles vão trazer aqui para nós. Porque é uma diferença entre servidor e seletista, certo? E de provimento efetivo. É muito diferente e isso é uma questão legal e jurídica, certo? Né? E se CC foi também assediado, o CC é cargo de confiança. Este cabe, então, a dizer para o seu chefe, ó, né? Imagina um CC sendo assediado. Isso é piada, né? Mas não duvido também, né, dessa administração. Desculpa, vereador Cassino, ocupar seu tempo, mas eu não duvido também. Eu não duvido mais CC ser assediado, que não é muito nosso assunto, mas a informação de ontem, né, é que o nosso vice-prefeito foi protocolar um documento na prefeitura e o constrangimento da servidora pública é que não podia aceitar o protocolo do vice-prefeito, porque seria assediada, por causa de um documento interno que não permite que os servidores recebam protocolos do vice-prefeito. Assediada pelo secretário. Senhoras e senhores,
É uma servidora pública. Que constrangimento é este? Questão Nós de ordem, precisamos senhor, meu passar presidente. por esse Questão de ordem, constrangimento. meu presidente. Certo? Então, eu não Seu queria tempo está falar sendo isso. seguro, vereador Questão Pérez. de Questão de ordem, ordem, vereador obrigado. Renato. Pois Eu não? queria saber qual é o requerimento que está em discussão. É a questão do vice-prefeito ou é a questão do pedido de informação Pelo que eu da entendi, o Codeca? vereador Pérez falou sobre assédio moral Não, e tem não nada a ver, atendimento. tem nada a ver, meu presidente. Só por questão de ordem está indeferida, vereador Cassina, para concluir. Concluindo, então, senhor presidente e colegas vereadores, God save Codeca.